Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, então, queria agradecer a presença de vocês e para a gente, então, dar andamento, né, ao conteúdo da disciplina de metodologia da musculação, onde hoje a gente vai fazer uma revisão, né, geral do conteúdo que a gente passou até agora e dar os direcionamentos sobre a avaliação, que vai acontecer no próximo dia 3, na quarta-feira, né, que estava programada, assim, no calendário geral estava para o dia 8, né, mas aí, em função do andamento do conteúdo, né, eu antecipei para o dia 3, e que vai ser feita através de avaliação objetiva, né, no multiprovas, e que vai ser relacionada a esse conteúdo que a gente viu até agora, né, então, que seria os princípios básicos do treinamento. Vocês vão falar também, vão ver questões sobre as variáveis básicas, né, do treinamento e também sobre aquela parte básica de apresentação dos exercícios e a parte básica de biomecânica, tá, que o Leônidas passou. Então, nessa avaliação, vocês vão ser todas questões objetivas, né, talvez a gente coloque uma questão subjetiva, né, descritiva, uma, no máximo duas questões, mas o core central da prova vai ser subjetivo e vai ser objetivo e vai ser individual, tá? Então, basicamente essa que é a proposta para quarta-feira agora, e em atrelada a isso, a avaliação dessa unidade seria desenvolvida também com esse trabalho que está... Então, eu confesso que ainda não terminei de organizar a prova, Daniel, então eu não sei exatamente, mas com certeza ela tem que caber dentro do tempo de prova, de aula de vocês. Então, a avaliação ela vai começar no início da aula e ela vai ter o tempo máximo de duração até o final da aula. Então, basicamente é isso. Como são questões objetivas, isso vai ser quarta agora, Raíssa. Vai ser quarta agora. Então, hoje vai ser mais um bate-papo para a gente conversar sobre o conteúdo e, principalmente, falar sobre o trabalho, né, que é esse trabalho aqui, que também que é a outra parte da avaliação da unidade, que contempla essas questões, essa contextualização aqui. Então, basicamente, vocês vão ser... Deixa eu ver se vocês têm alguma questão em relação... Querem fazer alguma pergunta? Alguém levantou a mão, escutei um Professor. Pode falar, Cecília. Professor, que eu cheguei agora, esse trabalho aí é para quarta-feira agora? Não, Cecília. Esse trabalho ele vai ter um prazo maior. Eu vou começar a falar sobre ele agora também. Ah, tá certo. Você não perdeu nada, não. Então, sobre o trabalho, né, o que eu imaginei? Então, até bom, assim, a gente conversar um pouco antes, né, para dialogar sobre a proposta do trabalho, porque aí, com base nisso, as dúvidas para a execução do trabalho, elas ficam minimizadas e vocês fazem com mais tranquilidade. Somente para a hora da disciplina. Então, na verdade, o tempo de execução da prova, ele tem que caber dentro do tempo da disciplina, mas o horário que vocês vão fazer essa prova, no dia, ele pode ser durante o dia, qualquer horário do dia. Então, eu vou deixar aberto da quarta-feira, desde manhã, desde tarde, né, porque eu ainda de manhã não vou conseguir fazer isso, mas desde tarde até final da noite, né? Então, até meia-noite. Então, quem quiser fazer mais tarde, mais cedo, vocês podem escolher. A prova vai ser pelo multiprovas. A gente ainda vou terminar de gravar. Isso, multiprovas. Mais alguma dúvida, gente, da relação a essa parte da prova? Porque é bom, vocês podem ficar bem à vontade de trazer qualquer questão que eu estou até mais tranquilo, porque melhor do que na hora, né?
Eu gostaria... Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que, se possível, o senhor desse uma passada, tá, nos tópicos das aulas, uma passada rápida, só para organizar na cabeça os itens, sabe? Que a gente vai ter que preparar para a prova. Eu acho legal essa tua pergunta, Ribamar, e eu acho que eu consigo responder bem ela falando sobre o trabalho, porque são coisas assim, na verdade, na prova, eu vou fazer perguntas mais conceituais, né, de caráter técnico, né, então vocês precisam saber algumas coisas, e aí com isso, com base nesses conhecimentos que vocês teriam condições, né, e facilidade de desenvolver uma proposta como é que essa que está sendo solicitada pelo trabalho. Então, os elementos que aí eu imagino que seriam elementares para vocês conseguirem fazer uma sessão de exercício seriam esses aqui que são coisas que não necessariamente são relacionados à disciplina em específico, mas são importantes, né, que a gente comentou já até agora. Saber sobre os princípios básicos do treinamento, então está aqui os princípios básicos do treinamento. Princípios, e vocês precisam saber sobre as variáveis básicas do treinamento e os exercícios. Né? Então, basicamente é isso, sobre esses pontos que a gente vai trabalhar, vai tratar na prova. Mas eu vou falar mais detalhadamente, a gente vai conversando mais sobre esses pontos aqui durante a explicação do trabalho, tá, Ribamar? Então, mas recapitulando, okay. Princípios básicos, certo. As variáveis básicas do treinamento e certo. Também os exercícios e as apresentações dos exercícios e aquela base biomecânica que foi apresentada. Ok. Show. Os slides já estão no cigarro. Eu acredito que a maioria deles estão, talvez tenha algum slide do Leônidas, eu, salvo engano, ainda ele não está. Eu fiquei de conversar com ele na hora, mas ele saiu na correria e eu não consegui mais falar com ele. Vou mandar uma mensagem para ele, caso ele possa disponibilizar, eu já disponibilizo para vocês. Mais alguma pergunta, gente? Sobre a parte da prova? Bom, então vamos lá. Então, sobre o trabalho, basicamente é o quê? Eu vou explicar para vocês como eu pensei, né, no trabalho e depois a gente pode dialogar sobre essa essência, né, se faz sentido pensar a partir disso, se vocês quiserem sugerir outras coisas, a gente pode mudar e aí, com consequência disso, a gente adequa os detalhes do trabalho. Tá? Então, a primeira coisa a gente conversou, né, sobre, né, a ideia de fazer dessa primeira fase da disciplina, mas sobre toda a ideia da disciplina é que existe uma incrível possibilidade de variação na prescrição, por exemplo, de um exercício para um indivíduo iniciante, por exemplo, né, usando o exemplo que a gente vai trabalhar, desenvolvendo esse trabalho. Então, considerando isso, o que vai mudar, né, o que vai fazer uma proposta ser adequada, né, ser coerente em relação em detrimento de outras. Então, a quantidade de informações, né, que você vai utilizar para justificar, né, para você ancorar aquela possibilidade. Então, e o número de elementos que você vai tomar como referência para definir o porquê que aquela sessão ela faz sentido naquele contexto. Isso, Ítalo, são duas coisas. Uma é a prova, que é na quarta-feira, que vai ser objetiva e
e mais técnica, e o trabalho que vai ser em grupo, né, que vocês vão ter um pouco de mais de tempo para desenvolver ele e fazer de forma como a gente vai conversar aqui hoje. Então, pensando nisso, né, o que a gente precisa levar em conta na hora de pensar uma sessão de exercício? Então, são inúmeros fatores. Então, por exemplo, o ambiente que a sessão... eu coloquei aqui, identificação das condições para a proposição do treino, né? Identificar o aluno e as condições, né? Então, por exemplo, o ambiente em que será realizada essa sessão. Vai ser na casa, vai ser na praça, vai ser no clube, no condomínio, na academia. Onde é que vai ser feito? Então, isso é determinante, porque, como a gente já conversou, a disciplina é musculação, mas é treinamento de força, né, gente? Então, pensar de uma forma um pouco mais macro, e aí contempla, obviamente, ambientes que não são necessariamente a musculação realizada na academia. Então, essa é uma coisa que vocês precisam descrever. Olha, o nosso aluno, fulano, você pode até dar um nome para o aluno de vocês, fulano de tal, ele é uma pessoa que me procurou através da internet e ele quer fazer um trabalho de exercício em casa. Pronto, então, com isso, eu vou entender que existem algumas coisas que são limitadas, né, e que vão ter dificuldades em relação a alguns equipamentos, né, então, aí vocês vão colocar isso, né, então, necessidades e limitações. Então, aqui, cada grupo vai poder criar o personagem, né, então, obviamente, assim, o que eu sugiro, né, isso é um treino. Então, se você quiser não colocar nenhuma necessidade, nenhuma limitação, isso vai fazer com que o treino dele seja o desenvolvimento da proposta de treino, ela se torne mais simples. Então, quer dizer, não tem nenhum desafio específico, mas na prática real, não é a realidade. Então, por exemplo, uma necessidade que ele pode ter uma fraqueza, né, uma demanda de fraqueza muscular mais expressiva numa região, ele pode ter uma bursite, algum problema de desvio postural, né? Ele pode ser uma pessoa que tem hipertensão, ele pode ser uma pessoa... E aí, o que vocês vão fazer com base nisso, né? Eu trouxe, obviamente, algumas questões, né, em relação às variáveis, a forma com que as variáveis precisam ser coordenadas, né, para a construção do treino de acordo com os níveis de condicionamento do aluno, né, que a gente viu, iniciante, intermediário e avançado, né, e as qualidades físicas, né, que são possíveis ser desenvolvidas. Então, pode trabalhar força, potência, né, pode trabalhar resistência. Então, isso aí vocês têm como base. Se vocês quiserem, né, detalhar em outras coisas, então, por exemplo, eu posso atrelar a necessidade de desenvolver um treino de potência, né, para um indivíduo idoso, porque o idoso tende a ter maior queda tem relação com potência, e potência, então, é uma proposta que você considera que dentro do programa de treino, ela é relevante. Então, você criou aí um personagem um pouco mais complexo, porque ele demanda uma qualidade que ela é específica, tá? Então, e ele pode ter limitações, como o Glauco colocou aqui, ele pode ter uma bursite, ele pode ter algum tipo de dificuldade específica. Então, o objetivo do aluno, então, que pode ser diferente da necessidade dele, então, ele pode estar ali para melhora do condicionamento físico, ele pode estar ali para conseguir lidar, por exemplo, com as rotinas do dia a dia dele. Então, ele pode trazer um objetivo assim, né? Então, olha, eu tenho... alguém levantou a mão? Pode falar, Cecília. Professor, essa questão aí de sessão de treinamento, né, que a gente vai ter que prescrever, vamos dizer, um exemplo, né, vai fazer 30 agachamentos, né, só, assim, é um exemplo? Sim. Dessa forma, cada exercício, né, a gente vai ter que descrever e tudo? Não, vocês vão
tem todas as variáveis, eu vou chegar lá, mas isso é uma coisa que a gente vai precisar detalhar, que eu até vou escrever, né? Apresentar todas as variáveis básicas do treinamento. Então, vocês têm que apresentar ela. Então, se você vai falar para mim que você vai fazer... Então, qual vai ser o sistema? Vai ser o sistema para corpo todo? Vai ser por segmento? Né? Vai ser por grupamento muscular? Então, isso é uma das variáveis que tem que ser descritas lá. E eu quero que vocês falem de todos os princípios e todas as variáveis. Então, não adianta, por exemplo, ele vai dar um exemplo, você falou do agachamento, né? Vai ser um agachamento, vai fazer 30 repetições. Mas, né, obviamente, não foi só isso que você quis dizer, mas eu só estou pegando como base. Então, vamos imaginar que você colocou lá no trabalho. O meu aluno vai fazer, no primeiro exercício, agachamento, 30 repetições. Então, nessa explicação, você precisa falar de todas as outras variáveis. Então, número de séries, intervalo de descanso, o sistema que ele vai utilizar. Então, vai ser só o agachamento, vai ter outros, quais outros exercícios. Então, pensando de uma forma global, detalhando, que normalmente não se detalha, mas por desleixo, ou às vezes até por praticidade, no sentido assim, não precisa, né? Mas para o trabalho, vocês necessariamente vão apresentar todas as variáveis e explicar por que vocês escolheram cada uma daquelas variáveis, porque elas foram definidas daquela maneira, né, com base nos princípios básicos do treinamento. Então, vocês vão usar lá, né, o meu aluno é um iniciante. Tá, beleza. Então, o que você vai fazer para o indivíduo iniciante? Ele vai ser uma sessão, vai seguir lá a recomendação do American College. Então, aí, quais exercícios você vai colocar? E aí você vai detalhando cada uma daquelas informações. Mas, além disso, você vai justificar com base no ambiente que você está utilizando, né, nas necessidades e limitações, no objetivo do aluno, que pode ser um objetivo específico, quer dizer, eu quero aumentar a circunferência, né, eu quero hipertrofiar, eu quero emagrecer, mas ele pode trazer um objetivo, como, por exemplo, conseguir realizar as atividades do meu dia a dia, né, que são basicamente essas. Eu quero poder fazer, sei lá, brincar com meus netos, eu quero poder praticar uma modalidade esportiva, né, então, assim, a pessoa ela pode trazer uma série de possibilidades na cabeça dela e que você contemple essa possibilidade na hora de você pensar a sessão de treino. Agora, né, como é um indivíduo iniciante que está ali, ele pode ser um iniciante que está no primeiro dia de treino dele, ele pode ser um iniciante que já está numa sequência de treinos e ele chegou naquele treino que você vai definir, então eu preciso saber onde é que ele está nesse contínuo. Então, se ele está um indivíduo iniciante, e que está vindo ali pela primeira sessão de treino, provavelmente a tua sessão de exercício ela vai ser uma. Mas se é um iniciante que está ali já indo para intermediário, e aí eu quero saber por que ele é iniciante, né, como que você vai... A gente tem que caracterizar esse iniciante, né? A gente até, inclusive, discutiu, né, o que é um indivíduo iniciante, como caracterizar esse sujeito que é iniciante. Eu até peço desculpas, eu não lembro quem foi que me mandou um artigo para a gente discutir em sala, né? Professor, mandei um artigo aqui, até se você estiver aí na aula agora, por favor, se manifeste aí, que eu realmente eu recebi o trabalho, algum de vocês me mandou um artigo, eu acabei não conseguindo olhar em trabalho e acabou passando batido. Então, mas a gente conversou, né, tanto é que eu recebi esse artigo de um de vocês aí para a gente discutir mais sobre essa classificação, né, de o que é um indivíduo iniciante, o
Vinícius, está aí? Pronto. Então, Vinícius até mandou um trabalho, mas a gente discutiu em sala, né? E se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre essa questão, né? O que é como pensa, como é caracterizar um indivíduo de acordo com o seu nível de condicionamento, né? De acordo com o seu nível de experiência, né? No caso. Aí também vocês vão definir, né? Bom, ele é uma pessoa que tem um tempo X, né? Para treinar, então ele tem 20 minutos, meia hora, 1 hora, né? Então, e por que você, se ele tiver 2 horas para treinar e ele é iniciante, você vai fazer um treino de 2 horas? Então, vocês precisam justificar isso também. Disponibilidade de material, né? E a preferência do aluno para realizar os exercícios da sessão. Então, aqui foram algumas sugestões, tá, gente, que eu coloquei de critérios para serem levados em conta, porém, nada impede que o grupo desenvolva mais isso aqui, tá? Porque é justamente com base nisso que vocês vão conseguir dar mais qualidade na proposta de treino que vocês vão desenvolver. Então, por que eu levei em conta isso, né? Então, vocês vão pensar o sujeito e as condições e vão propor uma sessão de treino, tá? Então, por que uma sessão? Bom, porque a gente não viu nada ainda muito detalhado a respeito da periodização e que também, se você conseguir, poderia ser uma semana de exercício, de treinamento, né? Então, por exemplo, aliás, melhor, desculpa, gente. Uma sessão não, teria que ser uma semana, né? Porque frequência semanal é uma variável que vai precisar ser descrita. Então, vocês vão precisar detalhar isso, e aí uma sessão não vai contemplar todas as variáveis do treinamento. Então, vai ser feita uma semana de treinamento e justificar a proposta, né, tomando como base todos os princípios básicos do treinamento. Então, a gente já destacou aqui que precisa apresentar todas as variáveis básicas, né, do treinamento e caracterizar o indivíduo, o iniciante, né, com base nos critérios discutidos até que a gente falou em aula. Então, a ideia é essa, porque, basicamente, a partir desse primeiro passo, né, que vocês vão conseguir desenvolver o basicão. Então, isso aqui é o básico do básico. Quem conseguir fazer essa primeira proposta de trabalho já tem uma noção boa de estruturação de sessão de exercício de treinamento de força, com base no que a gente já conversou. E aí, obviamente, que vão ter agora, né, com os outros conteúdos, informações adicionais que vocês vão conseguir aprimorar a prescrição a ponto de conseguir buscar, por exemplo, treinos, né, para indivíduos mais variados, né, incorporar medidas de força de forma mais específica e por aí vai, né, até sistemas de treinamento e periodização, que a gente ainda vai ver. Tá? Então, a ideia é essa, eu queria deixar aberto agora para a gente conversar e tirar dúvidas mais específicas. E aí, gente? Dúvidas? Hoje, basicamente, é isso, tá, pessoal? Não vai ser conteúdo extra, até porque a avaliação vai ser já na quarta. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta com relação à metodologia do trabalho. A gente vai tomar como base todos os princípios, todas as variáveis, e a gente vai apresentar apenas um projeto de uma sessão, né? Então, na verdade, uma semana de treino, tá? Uma semana de treinamento. Isso. Ah, tá. Certo. Eu tinha colocado uma sessão, mas, de fato, eu perderia a possibilidade de vocês definirem a frequência de treino para o aluno, e aí isso é um problema. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de semana de treino. Então, Raíssa, o prazo eu queria conversar com vocês também, né? A gente vai definir juntos aí o prazo
Eu tenho uma ideia de quanto tempo levaria para fazer isso, mas eu quero combinar com vocês. Mas antes vamos pensar no que tem que ser feito, se está claro isso. Raça, me diga uma coisa, porque aqui tava caindo direto, sabe? Não sei se você percebeu, mas eu tava só entrando e saindo da sala. Sim. Tá chovendo aqui no interior, aí cai energia toda hora. Aí, no caso, teve alguma mudança? Foi de atividade, de dia? Como é que não entendi muito bem, não? Eu não entendi a tua pergunta, Sérgio. Se tem alguma mudança de dia, de alguma avaliação, alguma coisa assim? Teve sim, estava programado para o dia 8 a avaliação, né, dessa primeira unidade, mas a gente antecipou para dia 3, agora na quarta-feira, para ser realizado de forma online via multiprovas. No caso, não é essa aí, né? Não é essa atividade, já é outra? Não. É uma coisa, essa avaliação, ela é sobre o conteúdo também, o mesmo conteúdo, mas é de forma mais técnica e menos contextualizada, vamos dizer assim. Em compensação, esse é o trabalho, né, esse que a gente acabei de estar apresentando aí para vocês, ele já é um trabalho mais contextualizado, que vai contemplar os mesmos conteúdos, mas vai ser abordado de forma diferente. Sim, entendi. Tá certo. Então, o trabalho, o Afonso está perguntando aqui, quanto que valeria para cada coisa, né? Então, a avaliação, ela, por ser uma objetiva e que ela, de forma mais técnica, eu vou utilizar essa ferramenta, porque eu acho que são informações complementares que vocês precisam saber. Mas a ideia, então, é dar um peso de 4 para 3, 4, ainda não defini claramente, mas 3 ou 4 para avaliação objetiva e dar o restante, né, 7, 6 ou 7 para avaliação do trabalho em grupo. Então, o horário fixo vai ser... Então, tem duas... Até tem que ver isso lá, como é que funciona lá no multiprovas, né? O Daniel está olhando, falando que o horário é fixo. Então, seria no horário da disciplina, exatamente. Então, eu estava levando em conta, no SIGA-A, eu conseguia fazer assim, eu colocava a avaliação para ser realizada durante o dia, eu podia definir entre tal hora do dia. Mas, à medida que você entra na prova, você tem o tempo que foi pré-determinado. Então, você pode fazer em qualquer horário durante o dia 3, mas você entrando, você tem 1 hora para fazer a prova, 1h30, 2 horas. Então, eu não sei se lá também... Você sabe, Daniel, se dá certo fazer isso? Dá para você programar o período que você pretende deixar enfim, a prova disponível para ser realizada. Uma coisa que é fato é que, assim, que eu não sei nem como é que vai ser isso, né? Por exemplo, o caso do Sérgio aí, está caindo e está entrando de volta, né? Então, às vezes, a pessoa não... Depois que você começa, você tem que ir até o final, né? Então, se cair no meio do caminho, aí é um problema que eu não sei como é que se resolveria isso. Já aconteceu em outras vezes, né? Então, a gente tem que até levar em conta isso, mas a ideia de fazer ao longo do dia é justamente buscar um horário, um momento mais adequado na realidade de vocês, mas o horário da prova, ou seja, o tempo que a gente tem disponível para realizar, que é o tempo da disciplina, e aí seria fixo, né? A gente não vai precisar mais desse tempo aí. Professor, lá no multiprovas não tem aquela opção de SIGA, não, de repetir ou tentar mais alguma vez, caso aconteça, né, de cair a internet? Então, ele não tem como saber se caiu a internet, porque, por exemplo, assim, obviamente, né, tem os prós e os contras, né, mas uma coisa que eu gostaria é que vocês realmente tivessem o tempo, entrassem para fazer e fizessem, né, considerando aquele tempo. Agora,
Você vai lá, vê as questões, daí depois vai lá, vai fazer outra coisa, depois volta, faz de novo. Então, tem essa coisa, tipo, eu queria minimizar isso, né? Mas, em compensação, isso dificultaria essa possibilidade de caso caia a internet, vocês ficariam meio que refém disso. Eu vou consultar, eu vou dar uma estudada nisso com o Daniel, e aí eu detalho para vocês aqui no grupo. Tá? Aqui, eu não consegui ler tudo. No interior, quando chove... Não, se cai aqui, imagina aí no interior, então, com certeza. Tipo um cronômetro. Exatamente, Raíssa, um cronômetro, assim, tipo, olha, você tem 1h30 para fazer a prova, né? Mas você pode fazer em qualquer horário do dia, essa que seria a ideia. Não, vocês vão ter o tempo, o que eu gostaria, eu até tenho que verificar com o Daniel isso, que eu vou tentar fazer. A aula tem 1h30, então vocês vão ter o tempo de 1h30 para fazer a prova. Agora, vocês poderiam fazer isso a qualquer horário do dia, porque, como eu estou vendo, né, o caso do Sérgio e outros, vocês vão fazer num horário que é ruim, de internet congestionada, e cai. Então, aí, se der para vocês escolherem um horário para fazer a prova, melhor. Agora, todo mundo tem condição de fazer na quarta, porque, no mínimo, teria que ter o horário da prova, da aula disponível. Então, é nesse sentido. Tá? Pronto. Beleza. É legal ter o feedback aqui da Ingrid, que dá certo. Então, da prova, deu para entender? Querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou, na verdade, também interessado em ter o feedback de vocês do trabalho. Professor, Pois não, pelo que eu entendi, estudar para a prova é se preparar para fazer um trabalho melhor, né? Exatamente, Então, isso. Uma coisa só, é como se fosse a continuidade. Primeiro, isso. A gente se prepara conceitualmente, e logo em seguida a gente vai aplicar aqueles conceitos na prática. Exato. Essa é a ideia. Eu não faço prova com pegadinha, coisa do tipo. Na verdade, eu quero que vocês consigam fazer da melhor forma possível o trabalho que é o que faz mais, assim, que vai ter mais relevância na atuação profissional de vocês. E olha, gente, não subestimem esse trabalho, porque em conversa já com os coordenadores, né, das academias de Natal aí, já tive a oportunidade de fazer um encontro com vários coordenadores de academias daqui de Natal, e pasme, mas a pergunta que eles colocaram, por exemplo, um deles até mencionou, falou assim, cara, eu fiz uma questão que era essa questão aí que está para vocês, assim, olha, faz uma sessão de treino para um indivíduo iniciante e justifique a sua resposta. E, assim, a quantidade de respostas incoerentes vieram aos montes, segundo esse professor, tá? Então, esse coordenador. Então, e aí, nessa conversa como tinha coordenador da APSE, da Pulse, da Bodytech, então, enfim, eles chegaram num consenso que isso de fato acontecia. Falaram, nossa, realmente é bastante problemático, né? O pessoal com muita dificuldade em pensar um treinamento básico. E aí, obviamente, né, mais à frente a gente vai avançar e fazer questionamentos que também vão buscar entender questões sobre indivíduos mais avançados, mas se vocês não conseguirem, tiverem dificuldade, né, nessa parte inicial, realmente a gente não faz sentido evoluir e buscar conhecimentos mais específicos para níveis mais avançados de treinamento. Raíssa, né? Não sei se vai surgir dúvida depois. Sim, entendi. Não, vai ter sim, Raíssa, com certeza. Primeiro que é pelo WhatsApp ali, então vocês têm disponibilidade para perguntar lá no grupo. E
E também a gente vai ter os outros encontros, né? A questão que depois na semana que vem, eu vou começar a falar de outro conteúdo. Vocês ainda vão estar em execução, né, do trabalho, mas podem, obviamente, tirar dúvidas sobre o trabalho, sem problema nenhum. Eu gostaria, assim, muito que vocês fizessem um trabalho legal. E aí, quanto mais detalhes, né, e quanto mais informações a gente conseguir incorporar e se forem sanados, a chance é maior. Então, a minha intenção prioritariamente essa. Eu coloquei assim, esse aqui é só um esboço, tá, gente? Eu vou cadastrar lá no sistema esse trabalho com o maior número de detalhes possível, mas aqui eu já queria entender se, tipo, pô, tá dando para entender o que está sendo pedido? Né? O que vocês estão entendendo que tem que fazer, né? Então, isso aí que seria importante a gente conversar para eu poder, então, direcionar o detalhamento das informações. O Vinícius, aproveitei aqui o intervalo, enquanto a gente estava conversando, deixa eu parar aqui para apresentar para vocês. Vou disponibilizar o trabalho, esse artigo que o Vinícius compartilhou comigo, para a gente poder, para vocês tomarem como referência também. A gente conversou sobre isso, ele traz outros pontos complementares, mas, ao mesmo tempo, a gente já, o básico você já tem, né? Então, são outras possibilidades. Ele justamente, ele faz uma proposta de classificação, a determinação do modelo de treinamento, né, do modelo de treinamento de força, né, do status do modelo de treinamento de força. Então, a ideia é que ele vai trazer alguns elementos, né, que vocês têm que levar em conta, né, para pensar qual é a classificação do aluno. Então, a gente já falou de alguns, mas, obviamente, como é um trabalho, ele detalha mais questões e traz outras possibilidades. Então, vale a pena dar uma olhada e incorporar esse tipo de informação no trabalho de vocês. Não, deixa eu só dar um zoom aqui. Ó, status de treinamento, ó, tempo de destreinamento, se ele teve experiência prévia de treinamento, técnica, nível de força, tempo, né, de ininterrupto de treinamento. Eu vou colocar agora, viu, Raíssa? O Vinícius já tinha me mandado já um tempo atrás, mas eu acabei não olhando ele, foi vendo uns dias corridos, e aí eu vou colocar agora ele no auxiliar para vocês. Gente, hoje é tirar dúvida, tá? Então, se não tiver dúvida, se vocês estiverem satisfeitos com as explicações e com o conteúdo que a gente já deu até agora, então a gente pode encerrar a aula. Então, só estou dizendo isso para que vocês meio que, assim, tragam as questões de vocês e a gente possa dar mais enfoque, né, para isso. Bom, então é isso, gente. Geralmente as dúvidas aparecem quando vamos... eu estou mais... Tem realmente... Na verdade, falei do trabalho, né, trouxe a nossa conversa, Lander, a partir do trabalho, mas na verdade, conversar sobre conteúdo também, né? Então, aquela parte, né, que a gente viu, né, se vocês quiserem um detalhamento, que também foi meio corrido, né? Pode perguntar, Ribamar.
várias situações, né? É Sim. uma aplicação assim muito ampla. E eu estava pensando aqui na possibilidade da gente aplicar o trabalho com um indivíduo com sarcopenia, sabe? Sim. Não, com certeza, Pode ser, né? Ribamar. Pode ser, Isso né? aí entra na limitação lá, que dentro dos tópicos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó. Então, tá aqui, ó, necessidades. Então, você vai trazer a sarcopenia como um elemento que vai ser levado em conta, que é um elemento de necessidade do teu aluno. Então, é como se você estivesse dizendo assim para mim, olha, professor, meu aluno que tem sarcopenia, ele vai fazer esse treino aqui porque faz sentido para ele, né? Nessa fase, fazer o treinamento dessa maneira, né? Agora, lembrar que, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui para vocês pensarem. Não me importa se o aluno tem um objetivo de emagrecer, né, como elemento central. Por exemplo, se ele tiver uma necessidade ou se não tiver claro que ele tem condição de fazer aquilo. Então, por exemplo, ele vai fazer um treino, ele quer emagrecer, então, ou ele quer hipertrofiar, então ele vai fazer um treino com a intensidade máxima proposta para o indivíduo iniciante. Então, tá lá, você até conseguiu, levou em conta, por exemplo. Só que tem que estar claro, olha, ele não tem nenhuma necessidade? Não tem nenhuma necessidade. Porque ele já sanou essas necessidades, ele já veio sem nenhuma necessidade. Então, isso tem que estar claro. Porque senão é uma primeira coisa que eu vou me questionar. Poxa, peraí, ele pegou, ficou assim, beleza, tá na intensidade aqui, ó, no limite lá da recomendação. Beleza, tá, dá para fazer. Agora, será que o contexto que vocês apresentaram está descrevendo isso, que ele está nessa condição, que ele tem condição de encarar aquilo, que para você como profissional faz todo sentido fazer aquela intensidade, porque o seu aluno está apto a receber aquela demanda de estresse? Isso tem que estar claro. Tá? Então, eu quero que vocês estruturem, né, a justificativa de vocês, e aí vai estar lá os princípios destacados. Olha, ele atende o princípio da individualidade, por causa disso, daquilo, como foi medido lá inicialmente, já tenho essa informação dele, né? Ele atende, né, a progressão, quer dizer, ele já vem treinando isso, ele chegou no momento onde agora, apesar dele ser iniciante, ele está em condição de fazer aquela carga, porque ele já foi adaptado a isso a uma longa... Então, essa justificativa que é o ouro do bandido, entendeu? É aí que vocês vão conseguir me dar informação suficiente para conseguir compreender como é que vocês chegaram naquilo, né? Então, não dá para economizar em palavras, tá, gente? É um trabalho que... Imagina que, como eu não estou presente, a gente não está conversando e você não está me explicando, né? Então, eu tenho que ler o protocolo de treino e conseguir me convencer que aquela proposta faz sentido. Então, enquanto as informações, elas precisam estar bem amadurecidas. Eu coloquei o artigo lá no CIGA, tá, pessoal? Está aqui no sistema já. O artigo, esse aqui. Obrigado, Vinícius, pelo artigo. Eu tinha pego aquela referência que eu peguei, e ela não era... Ele era de um livro da sociedade lá de treinamento de força do Kramer. Mas é legal que também esse artigo é recente, então dá uma atualizada. Alguém levantou a mão? Eu escutei um barulhinho aí. Foi por engano, professor. Bom, então é isso, gente. Eu não vou me delongar desnecessariamente. Então, se vocês se sentem aptos e em condição de fazer o trabalho e a prova, né, que a gente já conversou de quais elementos seriam, então eu fico tranquilo e
abro a pergunta se o Daniel quiser trazer alguma informação, eu esqueci falar, ou quiserem mais alguém fazer alguma pergunta, é o minuto agora. Eu queria perguntar, professor, qual vai ser o prazo do trabalho? Que eu não sei se alguém já falou aí, alguma coisa. Enfim. A Raíssa até comentou e eu fui de conversar com vocês, né? Então, qual é a sugestão de vocês para executar esse trabalho aí? Para mim, uma semana é mais do que suficiente. Eu acho que até domingo tá ótimo. Dá para fazer. Eu diria assim, hoje é segunda, até domingo, com certeza, na minha concepção, é um trabalho que é totalmente realizável. O que eu preciso são nome dos grupos e até 6 pessoas para vocês, para eu poder cadastrar no sistema aqui. Então, eu vou criar 6 grupos e aí eu vou distribuir vocês de acordo com o que vocês me passaram. Então, eu vou ficar no aguardo, mas eu preciso dos nomes. Aí vocês podem colocar lá no WhatsApp. Grupo, o grupo 1, o primeiro que for colocar, já coloca. O primeiro que aparecer vai ser grupo 1, grupo 2, e assim, só para eu poder me organizar aqui. Tá? Então, fico no aguardo de vocês. Então, a proposta até domingo para vocês desenvolverem. Então, beleza, combinado. Já vou cadastrar no sistema, assim, vou dar uma desenvolvida aqui na descrição, e aí descrevo e cadastro no cigarro para vocês. Show? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Professor, Diga. se possível, cadastre até segunda-feira, porque aí o domingo fica pra gente, sábado e domingo pra gente fazer. Tá bom, boa. Combinado, combinado. Segunda. Não, eu entendo, assim, até alguns de vocês me mandaram mensagem perguntando, professor, pode ser entregue no domingo, né? Porque sábado, realmente, às vezes vocês dedicam o final de semana para fazer o trabalho. Então, segunda-feira, que é dia 8. Dia 8. Pronto. Mais alguma questão? Então, combinado, gente. Também, nada impede vocês trazerem dúvidas e questões lá no WhatsApp. E a gente vai ainda ter outras oportunidades de conversar depois, né, ao longo das outras aulas, né? Então, a gente ainda, na verdade, vai ter quarta, né, a avaliação, né, e depois vai ter os outros dias, né, para conversar. Vocês podem me perguntar pelo WhatsApp ali que eu respondo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição. Para a gravação. Ok, professor. Valeu.